Paz, vamos orar no livreto de orações. Quando preciso compreender que propósito e futuro Deus tem para mim. Senhor, ajude-me a ter paciência e não esmorecer enquanto espero minhas orações serem respondidas e as coisas acontecerem. Sempre que vierem dúvidas quanto ao futuro, ajude-me a lembrar que tenho um chamado e um propósito que recebi do Senhor. Quando não conseguir enxergar o rumo que as coisas estão tomando, ajude-me a lembrar que entreguei minha vida ao Senhor e que, portanto, meu futuro será como o Senhor decidir. O Senhor me prometeu um futuro de paz e esperança, um futuro maior do que posso imaginar. Obrigada, Senhor, por pensar em mim. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias 29:11. Ainda o mesmo tema. Quando preciso compreender que propósito e futuro Deus tem para mim. Senhor, ajude-me a ser uma pessoa que leva as boas novas da salvação aos outros. Capacite-me para levar sua paz e seu livramento àqueles que necessitam que eu possa deixar de lado minhas necessidades e me concentrar em suprir as necessidades dos outros. Mostre-me como proclamar seu reino onde quer que eu vá. Assim como o Senhor reina sobre a terra, peço que também reine sobre meu coração. Governe minha vida e conduza-me ao futuro que o Senhor planejou para mim. Como são belos nos montes os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Mesmo tema. Sei que me criou, Senhor, sei que me criou com um dom singular e um chamado específico. Mostre-me esse dom e esse chamado. O Senhor me criou com um propósito especial. Ajude-me a descobri-lo. O Senhor estabeleceu um futuro repleto de bem para mim. Ajude-me a confiar no Senhor quanto a isso, em especial quando o amanhã parecer incerto ou assustador. Ajude-me a louvá-lo sempre e agradecer-lhe tudo o que fará por mim. Obrigada, porque nunca perderei o chamado e o propósito que o Senhor tem para a minha vida. Obrigada pela liberdade de ser aquela pessoa que o Senhor planejou quando me criou. Pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. 1 Coríntios 7:22. Obrigada, Senhor, por suas promessas nunca falharem. Veja esse princípio exemplificado em sua palavra, em cada um dos seus servos por meio dos quais cumpriu todas as suas promessas maravilhosas. Peço-lhe que cumpra suas promessas em mim. Obrigada porque prometeu provisão, proteção e cumprimento do seu propósito em minha vida. Obrigada, Jesus, pela promessa de uma vida eterna com o Senhor. Confio que cumprirá todas as suas promessas e agradeço-lhe porque neste exato momento elas estão se cumprindo em minha vida. Bendito seja o Senhor que deu descanso a Israel e seu povo, como havia prometido, não ficou sem cumprimento nenhuma de todas as promessas que ele fez por meio do seu servo Moisés. Então, eu fiz um vídeo, da segunda parte do Apocalipse 21, mas perdi, fiquei meia hora, mas não deu certo, tive que excluir o vídeo. Agora eu vou retomar, da onde eu parei, e vou ler. 21, novo céu e nova terra. 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eu ouvi grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E a quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no lago, que arde com fogo e enxofre, e o que é a segunda morte.
Então vou recomeçar de novo, de onde eu parei, mas eu vou até ler mais devagar. Ai, Jesus, abençoa. Que para mim é importante. As bênçãos do novo céu e da nova terra, 21, 1, 8. Então, eu acabei de ler todos os versículos, né? A história já fechou as suas cortinas, o juízo final já aconteceu, os inimigos do Cordeiro e da igreja já foram lançados no lago de fogo, os remidos já estão na festa das bodas do Cordeiro. Esse texto é a apoteose da revelação. O paraíso perdido é agora o paraíso reconquistado. O homem caído é agora o homem glorificado. O projeto de Deus triunfou. O tempo cósmico se converteu em eternidade. Winston Churchill diz que a decadência moral da Inglaterra era devido ao fato que os pregadores tinham deixado de pregar sobre o céu e o inferno. A pregação sobre o céu traz profundas lições morais para a igreja hoje. 1. Jesus alerta para juntarmos tesouros no céu. 2. Paulo diz que devemos pensar no céu. 3. Jesus ensina que devemos orar. Seja feita a tua vontade, na terra como no céu. 4. O céu nos estimula à santidade. 5. O céu nos ajuda a enfrentar o sofrimento. 6. O céu nos ensina a renunciar agora em favor da herança futura. 7. O céu nos livra do medo e da morte. W.A. Criswell, um dos maiores pregadores batistas do século XX, disse: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Disse ainda: não há dor na terra que o céu não possa curar. Vejamos as principais lições desse glorioso texto. O que são o novo céu e a nova terra? A redenção alcançou não só a igreja, mas todo o cosmos. 21. A natureza está escravizada pelo pecado. Romanos 8, 20, 21. Ela está gemendo, aguardando a redenção do seu cativeiro. Quando Cristo voltar, a natureza será também redimida e teremos um universo completamente restaurado. Deus não vai criar um novo céu e nova terra, mas vai fazer do velho um novo. 21, 1. O novo céu e a nova terra não são um novo que não existia, mas um novo a partir do que existia. Isaías 65, 17, 66, 22. Assim como nosso corpo glorificado é a partir do nosso corpo, assim será o universo. O céu e a terra serão purificados pelo fogo. 2 de Pedro 3, 12 e 13. Não é aniquilamento, mas renovação. Não é novo de edição, porque é a continuidade entre o antigo e o novo. Não vai mais existir separação entre céu e a terra. 21, 1, 3. O céu e a terra serão a habitação de Deus e de sua igreja glorificada. Então se cumprirão as profecias de que a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Abacuque 2,14. Esse tempo não vai durar apenas 1000 anos, mas toda a eternidade, de acordo com Apocalipse 21, 3. A totalidade da igreja glorificada descerá do céu à terra. Ela vem como a noiva do Cordeiro para as bodas. 19, 7. Assim aprendemos que a igreja glorificada não permanecerá apenas no céu, mas passará a eternidade também na nova terra. À luz de Apocalipse 21, 3, aprendemos que a morada de Deus já não está longe da terra, mas na terra. Onde Deus está, ali é céu. Assim a igreja glorificada estará vivendo no novo céu e na nova terra. Alguns estudiosos aceitam o conceito da aniquilação do atual cosmos e de uma descontinuidade absoluta entre a antiga terra e a nova. A despeito dos eventos cataclísmicos que acompanharão o juízo sobre esta terra, rejeitamos o conceito de aniquilação total a favor da renovação com base nos seguintes argumentos. Em primeiro lugar, tanto 2 de Pedro 3,13 como Apocalipse 21, 1 usam o vocábulo kainós e não neos. O primeiro é novo em natureza ou em qualidade. Assim, a expressão novos céus e nova terra significa não a aparição de um cosmos totalmente diferente do atual, mas a criação de um universo que, apesar de haver sido gloriosamente renovado, mantém continuidade com o presente. Em segundo lugar, o argumento do apóstolo Paulo em Romanos 8, 20 e 21. Paulo afirma que a criação espera com anelo ardente a revelação dos filhos de Deus para ser libertada da escravidão da corrupção. Obviamente, Paulo está dizendo que é a presente criação e que será liberta da corrupção e não alguma criação totalmente diferente. Em terceiro lugar, a analogia existente entre a nova terra e os corpos que receberemos na ressurreição. 1 Coríntios 15, 35 e 49. Em relação à ressurreição, haverá tanto continuidade
como descontinuidade entre o corpo presente e o corpo da ressurreição. As diferenças entre nossos corpos atuais e nossos corpos da ressurreição não tiram a continuidade. Serão nossos corpos que serão ressuscitados e somos nós que estaremos para sempre com o Senhor. Por analogia, é lógico que esperar que a nova terra não será totalmente diferente da presente, mas será a presente terra maravilhosamente renovada. Em quarto lugar, se Deus precisasse aniquilar os cosmos atual, Satanás teria tido uma grande vitória. Deus revelará a dimensão total dessa terra sobre a qual Satanás enganou a raça humana, e então tirará todos os resultados e vestígios do pecado. O apóstolo João diz que não haverá mais nenhuma contaminação. 21:1. E o mar não mais existirá. Isso é um símbolo. Aqui o mar é o que separa. João foi banido para a ilha de Patmos. Quando João diz que o mar já não mais existirá, está afirmando que nossa comunhão no céu será perfeita, plena e eterna. O mar aqui ainda é símbolo daquilo que contamina. Isaías 57:20. Também o mar é símbolo daquilo que ameaça a harmonia do universo. Por isso do mar emerge a besta que perseguirá a igreja. 13:1. A ausência do mar é a ausência de qualquer coisa que interfira com dita harmonia. No novo céu e na nova terra não haverá mais rebelião, contaminação e pecado. Adolf Paul diz: o mar significa aqui o local da gestação do satânico, da rebelião contra Deus e sua boa criação. Do mar ergueu-se a besta com a sua blasfêmia, sedução, perseguição e assassinato. Essa fonte maligna nunca mais jorrará da nova criação. Quem não vai estar no novo céu e na nova terra? Apocalipse 21:8. Em primeiro lugar, vão ficar de fora os que são indiferentes ao evangelho. 21:8a. Os covardes falam dos indecisos, daqueles que temem o perigo e fogem das consequências de confessar o nome de Cristo. Os covardes, embora convencidos da verdade, preferem não se comprometer. Eles têm medo de perder os prazeres deste mundo. Têm medo de ser perseguidos. Não têm coragem de assumir que são de Jesus. Os incrédulos são aqueles que buscam outro caminho para a salvação e rejeitam a oferta gratuita do Evangelho. Os incrédulos são aqueles que buscam a religião e não a Cristo e entram pelo atalho das obras, pensando receber através delas a vida eterna. No mundo multiplicam-se as religiões e escasseia-se a fé salvadora, pois largo é o caminho que leva à perdição. Segundo lugar, vão ficar de fora os que são moralmente corrompidos. 21:8b. Os abomináveis são aqueles que perderam a vergonha, o pudor e se entregaram abertamente ao pecado e aos vícios do mundo. São aqueles que escarnecem da santidade, festejam a desonra, aplaudem ao vício, zombam da virtude, vituperam o sagrado, escarnecem de Deus. Os assassinos são aqueles que despeitam a sacralidade da vida e atentam contra o próximo para tirar-lhe a vida. Os impuros são aqueles que se entregam a toda sorte de luxúria, lascívia, perversão moral. A depravação moral está chegando aos limites quase insuportáveis nesses dias. A indústria pornográfica prolifera assustadoramente. A infidelidade conjugal cresce vertiginosamente. O sexo pré-marital é recomendado como prova de amor. A sociedade contemporânea faz Sodoma e Gomorra sentirem-se por demais puritanas. Em terceiro lugar, vão ficar de fora os que são religiosamente desobedientes. 21c. Os feiticeiros são aqueles que vivem na prática da feitiçaria. Ocultismo e espiritualismo são aqueles que invocam os mortos, os demônios, desprezam o Senhor. São aqueles que creem que são dirigidos pelos astros. São aqueles que são viciados em drogas, farmaqueia. Os idólatras são aqueles que adoram, veneram, se prostram diante de ídolos, que são devotos de santos. Em quarto lugar, vão ficar de fora os que não são confiáveis na palavra. 21:8d. Os mentirosos são aqueles que falam e não cumprem o que falam. Falam uma coisa e fazem outra. São aqueles em quem não se pode confiar. Na nossa sociedade, a sociedade da mentira, do engano, do engodo, da farsa, da propaganda falsa, da balança enganosa, do comércio pirata, da sonegação fiscal, dos conchavos políticos vergonhosos, dos acordos escusos, dos embustes sórdidos, dos subornos criminosos, da impunidade imoral. A mentira procede do maligno. Os mentirosos são aqueles que encobrem seus erros. Deus coloca fora dos portões da Nova Jerusalém aqueles que amam mais o pecado do que a Deus. O que não vai entrar no novo céu e na nova terra. E na nova terra? Apocalipse 21:4. Vamos ler o versículo. 21:4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. No novo céu e na nova terra não haverá dor. 21:4. A dor é consequência do pecado.
A dor física, moral, emocional, espiritual não vão entrar no céu. Não haverá mais sofrimento, não haverá mais enfermidade, defeito físico, cansaço, fadiga, depressão, traição e decepção. O céu é céu por aquilo que não vai ter lá. As primeiras coisas já passaram, o que fez parte deste mundo de pecado não vai ter acesso lá. Aquilo que nos feriu e nos machucou não vai chegar lá. No novo céu e na nova terra não haverá mais lágrimas. 21:4. Não haverá choro nas ruas da nova Jerusalém. Este mundo é um vale de lágrimas. Muitas vezes encharcamos o nosso leito com nossas lágrimas. Choramos por nós, por nossos filhos, nossa família, nossa igreja, nossa nação. Entramos no mundo chorando e saímos dele com lágrimas. Mas do céu não haverá lágrimas. Deus é quem vai enxugar nossas lágrimas. Não é a autopurificação. Deus é quem toma a iniciativa. No novo céu e na nova terra não haverá luto nem morte. 21:4. A morte vai morrer e nunca vai ressuscitar. Ela será lançada no lago de fogo. Ela não pode mais nos atingir. Fomos revestidos da imortalidade. No céu não há vestes mortuárias, velórios, enterro, cemitério. No céu não há despedida. No céu não há separação, acidente, morte e hospitais. Na Babilônia se calam as vozes da vida. 18, 22, 23. Mas na Nova Jerusalém se calam as vozes da morte. 21:4. Quem vai estar no novo céu e na nova terra? Apocalipse 21:2. A cidade santa, a nova Jerusalém, a noiva adornada para o seu esposo, é quem vai habitar o novo céu e a nova terra. 21:2. A igreja glorificada, composta de todos os remidos, de todos os lugares, de todos os tempos, comprada pelo sangue do Cordeiro, amada pelo Pai, selada pelo Espírito Santo, é a cidade santa. A nova Jerusalém, em contraste com a grande Babilônia, a cidade do pecado. Ela é a noiva adornada para o seu esposo, em contraste com a grande meretriz. O Senhor só tem um povo, uma igreja, uma família, uma noiva, uma cidade santa. Essa cidade desce do céu, é do céu, vem de Deus. 21:2. Não se constrói de baixo para cima. Toda a construção que partia da terra para cima levou à Babilônia. Nunca há cidade de Deus. A Babilônia tentou chegar no céu, por seus esforços foi dispersa em Babel. Mas a cidade santa vem do céu, tem origem no céu e foi escolhida, chamada, amada, separada, santificada e adornada por Deus para o seu filho. Deus é o seu arquiteto e construtor. Hebreus 11:10. Essa noiva foi adornada para o seu esposo. 21:2. O próprio noivo a purificou, a lavou, a adornou para que a noiva fosse apresentada a ele pura, santa e imaculada, sem ruga e sem defeito. A noiva foi amada, comprada, amparada, consolada, restaurada e glorificada. Por que a noiva vai morar no novo céu e na nova terra? Apocalipse 21, 6, 7. 3 são as razões elencadas pelo apóstolo João. Em primeiro lugar, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra, porque Deus já completou toda a obra de redenção. 21, 6. E escreve o apóstolo: feito está. Vou ler o versículo 6. E disse-me mais: está cumprido. Ali ele disse: feito está. Está cumprido. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. 21:6. Três razões são elencadas pelo apóstolo João. Em primeiro lugar, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra, porque Deus já completou toda a obra da redenção. Feito está. 21:6. Escreve o apóstolo: feito está. Esta é a terceira vez que Cristo usa esta expressão. 1 de João 19:30. O preço da redenção foi pago. 2. Apocalipse 16:17. O flagelo final na segunda vinda de Cristo. 3. Apocalipse 21:6. Quando Cristo houver de entregar a Deus Pai o reino. Tudo está feito. Tudo provém de Deus. Não há aqui sinergismo. Não cooperamos com Deus para nossa salvação. Ele fez tudo. Ele planejou, executou e aplicou a salvação. Deus é o começo e o fim. Eu sou o alfa e o ômega. De eternidade a eternidade, ele está comprometido com a nossa salvação. Em segundo lugar, a igreja, noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra por causa da graça de Deus. 21:6b. Os sedentos bebem de graça da água da vida. Todos que têm sede podem saciá-la. Todos que buscam encontram. Todos que vêm a Cristo, ele os acolhe. Não por seus méritos, não por suas obras, mas pela graça, e é de graça. Em terceiro lugar, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra. Em terceiro lugar, a igreja, a noiva do Cordeiro, vai estar no novo céu e na nova terra porque permaneceu fiel. 21:7. Todo crente deve lutar diariamente contra o pecado, o diabo e o mundo. O vencedor é o que crê, o que persevera, o que põe a mão no arado e não olha para trás. O restante eu vou fazer no outro vídeo, porque senão pode dar alguma coisa errada. Então, até a próxima.